Bom dia, people! Tudo bem? Pessoal, vamos fazer já um exercício aqui, Flavinha. Por que só 19 pessoas? O que aconteceu? Ô, people, bora cutucar o coleguinha ali, seu amiguinho discípulo, que você tá com saudade de ver ele. Vai lá no grupo, vai no particular, fala, meu irmão, bora? Bora, que com certeza tem palavra maravilhosa hoje pra gente. Pessoal, rapidinho, né? Antes da oração inicial, eu senti muito forte, assim, essa semana, quando a Karina me convidou para estar aqui orando por nós nessa abertura, por conta da intercessão, né? A gente vem toda segunda-feira, há mais de um ano, né? Trabalhando cada discípulo, cada convidado que vem aqui na companhia de Daniel no sentido de buscar a proteção. E nesse momento a gente sabe, né, que a Flavinha tá com uma questão pessoal na família, então eu queria pedir para todos abrirem o coraçãozinho mesmo, assim, hoje, como intercessores, né, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, da escolha de estar aqui nesse domingo de manhã. Eu queria verdadeiramente que a gente pudesse, né, interceder pela família da Flavinha, né, porque a gente sabe que quando tem alguém dodói, isso esbarra em todo mundo. Não é fácil, eu não tenho ideia que a Flavinha tá passando. Já tive alguns problemas na família, já perdi meu pai. Não foi fácil, não é fácil, nunca será. Mas que bom que a gente tem a gente. Que bom que estamos aqui nesse domingo maravilhoso, mais uma vez, para ouvir o que o Papai do Céu tem para falar para a gente, mas para já começar o dia pedindo para ele que cuide do coraçãozinho de cada um ali, da mente, do corpo, do espírito, né? Então, hoje não deixa de ser um dia especial, mas eu gostaria que todos estivessem com o coração um pouquinho mais sensível para essa situação da nossa apóstola Flávia e do João, tá bom? Bom, esses dias eu tive um papo muito pesadão, mas muito maravilhoso com a Renatinha, né? E eu, como questionadora de várias coisas aqui, fui para o lugar de, nossa, realmente, né, com esse tanto de questões, como interceder? O que que é verdade para mim? O que que não é verdade para mim? E a verdade para mim é que antes da companhia de Daniel, há um ano e pouco, 2 anos atrás, eu sempre tive Deus no meu coraçãozinho. Eu sempre rezei pro Papai do Céu, sabe? Antes de dormir. Talvez não agora com a força e o conhecimento que a companhia de Daniel tem trazido para mim. Mas a fé, a esperança, a alegria. Eu sei que o jeito que eu sou, assim, toda extrovertida, toda alegre, é coisa dele, porque se fosse só a vida, misericórdia. Mas então é isso, meu povo. Já cutucou o coleguinha, abriu a câmera, não tô vendo vocês direito, deixa eu ver aqui. Vou começar a chamar por nome, Flávia? Pode? Adriana Borges, Marcelão, Cibele. Gente, cadê vocês? Elizabeth, Belle. Bom dia, olha quanta gente lá. Ah, o Marcelo. Ah, tá, entendi. O Marcelo tá com a Rosa de Solove ali, entendi. Tá perdoado, tá perdoado. Então, bora orar, pessoal. Bora orar, que é recado direto do céu. Quando é que a gente tem isso? Né? Então vamos lá. Senhor, Papai do céu, como eu disse, muito obrigada, Senhor, por mais esse domingo, por mais esse culto. Obrigada por todos estarmos aqui, te buscando, te adorando, querendo te ouvir, querendo te sentir. Hoje queremos colocar, então, Senhor, nas suas mãos a vida da mamãe da nossa apóstola e toda a família deles. Que o Senhor traga paz, saúde, consolo, que o Senhor esteja em cada detalhe desse processo, dessa vida. E assim, Senhor, derrame sobre cada discípulo, sobre cada convidado, sobre cada pessoa que está aqui conosco nessa noite. Oh, nessa noite, nesse dia, meu povo, que isso? Deus, meu paizinho lindo, traga saúde, traga paz, discernimento, que a gente possa te sentir, que a gente possa realmente ouvir aqui o que o Senhor tem para nós. Tenho certeza que essa manhã cada um de nós vai receber algo muito especial. Assim eu peço também, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Acho que é o Marcelo Guarizzi, né? Que eu passo a palavra. Pós-festa, Marcelão, é isso? Positivo, positivo. Amém. Bom dia, meus queridos, bom dia, meus irmãos. Shalom, shalom. Pós-festa, sim, porque a reflexão dessa manhã tem tudo a ver, inclusive com a festa de ontem, né? A palavra é coragem. Coragem. Inclusive, João, Flávia,
O que vocês fizeram ontem foi mais do que uma prática da coragem, mesmo com o desafio dentro de casa, mesmo a muitos quilômetros de distância, vocês honraram a vossa presença numa situação que já estava confirmada há alguns meses atrás. Então, mesmo na dificuldade, mesmo no aperto, a coragem foi em frente. A coragem dominou o pensamento, alinhou o coração e a coragem. E vocês vão entender por que dessa reflexão do dia de hoje. Pastor Marcelo, por favor, aí entra para mim aí com o texto, porque a voz está mais fraca hoje. Shalom, shalom, bom dia a todos, que Deus abençoe a vocês todos. Então, vamos lá, tá? Está em 2 capítulo 4, do versículo 8 ao 9. 2 capítulo 4, do 8 ao 9, diz o seguinte, amados: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. É isto, Marcelão. Coragem, meu irmão. Gratidão, meu irmão. Paulo, nesse texto, Paulo reconhecia que sua coragem vinha da sua fé inabalável em Cristo e na presença do Espírito Santo em sua vida. Hoje não era meu dia de fazer essa abertura. Era o Alex. E nós temos um grupo de coordenadores da CEI Daniel. E quando alguém tem alguma dificuldade que precisa ser trocado de escala, esse aviso é colocado dentro do grupo e a gente espera que alguém se manifeste. Mas não sei lhe dizer por qual motivo, a Karina não colocou no grupo. Karina, ela mandou diretamente a mensagem no meu privado. E eu olhei e como aceitar esse convite? Só faltava 2 dias, o horário, existem outras situações aqui em casa, mas a coragem bateu forte. E de pronto, alguns segundos depois, eu lhe ofereci, pode contar comigo, estarei lá. Estarei aqui, né? Simplesmente um ato de coragem. Porque a coragem, e não é que todos os dias a minha fé é inabalável. Então, ainda não cheguei nesse nível ainda. Mas faz mais de 3 anos que a gente vive aqui em casa, e nas empresas, e na família, sempre na coragem. Na coragem, na coragem, na coragem de andar em frente. Nós temos outros desafios na nossa vida, principalmente a formação de nossa filha, que anda paralelo aí com a filha do João e da Flávia, né? Mas até dezembro a gente vai cumprir mais uma missão. E essa coragem, irmãos, e eu tenho certeza que tem dia que você tem mais e tem dia que você tem menos. E ela é muito expressiva em nossa vida. Quando você, talvez hoje, amanhã, vai encerrar o mês 7, e você pensa em fazer uma planilha para o mês, perdão, vai encerrar o mês 6, e você pensa em fazer uma planilha para o mês 7, a sua previsão de entrada, a sua saída de gastos. E, e eu faço essa planilha toda semana, e ela nunca fecha, e ela nunca vai fechar, porque no momento que a gente vive, eu sempre preciso ter na minha planilha uma célula do canto da entrada dos recursos com a palavra chamada milagre, porque as contas não vão fechar, a gente já sabe disso antes de começar a escrever, mas eu coloco essa célula chamada milagre e ela tá lá em branco lá, porque eu creio, eu creio, eu creio, eu creio que o Pai alguma coisa fará. De alguma forma ele vai completar essa célula da palavra milagre. Não sei se vai ser com 1 real ou vai ser com 1 milhão, mas ele vai completar essa célula. Porque se eu sentar aqui e fazer uma planilha e o débito da esquerda bater com o débito da direita,
alguma coisa está errada. Projetos, e às vezes a gente faz projetos grandiosos. A medicina da Gabriela é um projeto gigante. O casamento dela de ontem foi um projeto gigante e a curto prazo. Não tem como as contas baterem. Somente no Brasil, que a gente vive já há algum tempo, politicamente, financeiramente, o país está sendo destruído, literalmente destruído, e a gente vai pagar um preço muito caro ainda, um pouco mais à frente. Então, essa linha milagre, ela tem que estar lá. E para a gente encerrar, fica a reflexão. E eu tenho certeza que tem gente aqui na Ceia Daniel, gente que eu estou olhando agora aqui no monitor, que não está colocando a célula milagre no seu orçamento. Tem gente aqui que está na dúvida, e está tudo bem estar na dúvida. A gente não consegue que a fé seja 100% a todo momento. Como o Marcelo falou, nós somos atribulados, somos angustiados, mas não podemos desanimar. Porque, meus queridos, nessa vida tudo passa. Aqui é só uma passagem. Nada é eterno aqui. Então, tem dias mais apertados, tem dias menos apertados, mas a sua fé não pode desmorecer. Pode ser que você não esteja no bom momento hoje, e talvez até a sua fé esteja maior nessa situação, porque quando a gente está em mais dificuldade, a gente se agarra mais forte à corda. Quando a gente está vivendo, talvez, num dia mais tranquilo, um dia de sol como hoje, talvez a nossa fé fique um pouco mais fraca. Porque viver em Cristo é viver nessa situação. Quanto mais fé, mais dentro da sua casa, do seu coração ele estará. E vou falar para você, de coração, é incrível poder viver todos esses milagres. Simplesmente, como a gente já conversou em outro período, Rose, tem aqueles momentos que a gente acha que as pedras, elas estão colocadas, que é para te dizer, você pregou isso há poucas semanas atrás, as pedras estão colocadas ali no caminho, que você pensa que aquelas pedras estão dizendo para você, nem pise aqui, porque não é esse caminho que você deve traçar. Mas eu vou falar para você, Rose, eu já aprendi contigo na última conversa que a gente teve aí na casa da Flávia, que você deve ter a sensibilidade de entender que aquelas pedras que estão ali é simplesmente para você renovar, para você potencializar, para você colocar na mão de Cristo e continuar andando. Mesmo que você passe pelo lado das pedras ou você passe por cima, continue andando em frente. E é essa sua fé que vai te levar aonde você quer. E tudo aquilo será abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele sabia que você não podia, mas ele sabia que você tinha fé e aquilo era importante para vocês. Como ontem foi muito importante a situação de a gente concretizar, materializar o casamento da nossa filha. Depois de tantos anos eles vivendo juntos, né? Gabriela e Lucas. Já tinha passado mais do que na hora. E falo para você, Flávia, João, que estavam lá com a gente, Marcelo, a Rose, quando a gente iniciou esse processo há 13 anos atrás, não é que a gente tinha R$ 1, a gente tinha aí uns menos R$ 20 na situação financeira. Mas quando Deus leu o nosso pensamento, o nosso coração, que a gente não queria que nossa filha vivesse mais naquela situação de morar com alguém, de iniciar uma vida a dois, mas sem a bênção do pai, literalmente falando. Quando a gente iniciou aquele processo, mesmo com todas as dificuldades, a nossa vida só andou para frente. Porque Deus entendeu, irmãos, que não é o que você tem nesse momento, mas é o pensamento que você tem no coração e o porquê daquilo é importante para você. Se aquilo faz parte do plano de Deus, você pode ficar tranquilo que ele vai te prover. Tá tudo pago? Longe disso. Mas a gente vai andar, um dia por cada vez. E a nossa célula lá na planilha Milagre, em letra bem maiúscula, ela será completada. Porque o Pai sabe que nós temos coragem. Às vezes temos até falta de juízo, mas coragem não nos falta.
Que Deus abençoe seu domingo, meus irmãos. E que você possa sair daqui, e nem sair daqui, para que você possa ser tomada nesse momento pela palavra coragem. Aproveita e dê aquele passo que você está tanto querendo, mas está com medo. Deus vai estar contigo. Não deixa a coragem faltar em você. Beijo no coração de todos vocês. Bom domingo. Prazer estar aqui. Obrigado, meu Pai. Arrepiado. Obrigado em poder lhe servir. Tanto que o Senhor serve a nós. E eu poder compartilhar alguma coisa da sua palavra no dia de hoje. Fiquem todos com Deus. Amém. Shalom, shalom. Que lindo, Marcelo. Obrigada por isso hoje. Obrigada por essa palavra linda. E é engraçado, né, que a gente não combina nada mesmo, né? Pode parecer todo domingo a gente fala a mesma coisa, né, gente? A gente não combina nada, mas a gente não combina nada mesmo, né? E eu estava pensando assim, eu sempre pergunto, né, Deus, o que que você quer, né? Que eu toque no louvor, né? Quando é assim, aqui no online, né? Eu sempre faço essa pergunta e fico aqui, esperando. E ontem, era 1h30 da manhã, foi a hora que ele começou a conversar comigo. Eu falei, obrigado, pai, né? Que tá tarde, mas tá tudo bem, né? E aí, vai muito de encontro com o Marcelo trouxe, né? Da coragem. E eu acho que coragem, quando a gente tem coragem, a gente também tem confiança, né? A nossa coragem também nos traz a nossa fé, né? E eu queria começar com uma pergunta aqui, né? Aonde está a tua confiança? Né? O Salmo 125 nos traz, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, quando a nossa confiança está depositada em Deus, nós somos levados, a gente pode vir qualquer vento, né? Qualquer tempestade que nós não seremos levados por ela, né? Qualquer dificuldade, incerteza. Pelo contrário, quando a gente confia no Senhor, nós somos firmes, nós somos fortes como uma rocha, né? E é engraçado a Ana ter trazido, né, Ana, que a gente teve essa conversa, né? Deus é incrível, foi o que eu falei para ela, Deus é perfeito em tudo que faz, né? E eu estava prestando, né? Todo mundo aqui sabe, né, que eu tenho palavras para voltar para o mundo jurídico, estou fazendo esse movimento, né? E Deus tem me trazido, né, situações, coisas, enfim, estava prestando serviço para um escritório. Aí o escritório falou tchau. E aí eu fiz, meu Deus, pai, tinha uma conversa séria com meu pai, né? Falei, senhor, o senhor me quer nesse lugar, mas o que está acontecendo? Aonde que eu estou errando? Porque eu estou errando, né? Esse foi meu questionamento. Eu estou errando, aonde que eu estou errando? E Deus trouxe muito forte assim, você não está no lugar errado, você não está fazendo nada errado, você só estava no lugar errado. E aí eu falei, então tá bom, né? E aí no dia seguinte, eu conversando com a Flávia trouxe a mesma coisa. Isso, você não está errado, não tem nada errado. Deus só quer que você faça por você, não pelos outros. Falei, amém. Então, testificou que Deus me trouxe e falei, tá bom, vou começar a fazer esse movimento aqui, não tenho a menor ideia do que fazer, mas vou fazer. E comecei. E aí, meus queridos, quando a gente confia, e foi o que eu falei para o Senhor, falei, Deus, está na tua mão, Pai, confia em ti. O Senhor sabe, né? O Senhor sabe o que tem no meu coração, o Senhor sabe do movimento que eu estou fazendo e estou aqui, né? E Deus é perfeito, porque eu fiz essa oração na hora do almoço, e aí eu estava com muita enxaqueca nesse dia, e aí eu falei, vou deitar 5 minutos para ver se dá uma amenizada aqui na minha cabeça. Foi eu pegar o telefone para pôr e deitar, eu recebo uma mensagem de uma pessoa falando assim, eu queria marcar uma reunião contigo porque eu estou precisando dos seus serviços jurídicos. Eu falei, uau, pai, obrigada. Então, gente, Deus não ele é online, né? Deus é rápido, né? Deus é ligeiro. Então, Ana, daquela nossa conversa, né? Você não está errado, você só está no lugar errado. Deus quer fazer o que você faz. E eu falo isso sempre para a Ana. Eu olho para a Ana e me vejo há anos atrás, né? Essa alegria, essa espontaneidade que a Ana tem, que é incrível, que é lindo,
né? Iana, fique em paz, amiga. Você está no lugarzinho certo. Você só está fazendo da forma que Deus não quer, porque Deus quer que você siga por você, tá bom? Então, meus queridos, que nós possamos, né, quando a gente sabe em quem confiar, o nosso coração se enche num único desejo, como o rei Davi fala, né? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, né? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A segurança da confiança, gente, gera em nós uma fome, né? Uma vontade de estar com Deus, um anseio de estar perto dele. Então, que nessa manhã, o nosso louvor seja sobre isso, que nós possamos começar declarando a nossa total confiança naquele que é a nossa rocha, né? E que a nossa confiança nos leve aí a um lugar de desejo ardente, né, pela presença dele, porque a única coisa que importa é a presença dele nas nossas vidas, porque como disse o Marcelo, o resto, tudo mais ele acrescenta, né? Então, vamos nos preparar aí, abrir o nosso coração e declarar juntos que a nossa confiança, que toda a nossa confiança nos leve, né? Que ela incendeie o nosso coração, que ela nos leve ao Pai, nos leve à presença dele nessa manhã, tá bom? Quem não abriu a câmera ainda abre, porque para a gente mostrar para o Senhor que nós estamos aqui de corpo, de alma, de espírito presente, tá bom? Bora lá. Amém, 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 queridos. Shalom, shalom. Como vocês estão? Hoje manhã é especial, porque é manhã de primícias. Manhã onde a nossa estação mudou, nosso mês mudou. E, gente, esse mês é um mês importante. Todos os meses são, né? Mas esse mês a gente vai ter que começar a vigiar, porque agora a gente entra numa estação onde nós precisaremos estar de vigília, porque os ataques vêm, a gente sabe que isso é inevitável, mas quando nós sabemos quais são as armas que o inimigo vai usar contra nós, a gente pode se antecipar na guerra, para que a gente não ceda, né, à pressão do inimigo e não caia em tentação, para que nós possamos nos livrar de tudo isso. Amém? Eu quero começar, né? Eu acho que amanhã, hoje, já começou assim, tremendo com a palavra da Ana. E glórias a Deus, Ana. Eu concordo com a Rê quando ela falou. Acho que você não tá fazendo nada de errado. Mas eu creio que, assim como aquela música que a gente fala tanto, né, da tua mesa, chega um momento em que Deus ele vai, de alguma maneira, começar a apertar o nosso sapato, viu, Karina Ozawa? Tá? Deus ele vai começar a apertar o nosso sapatinho. Sabe quando você vai. Gente, nós vivemos uma experiência tremenda em Israel, que se Deus quiser, muito em breve, a gente vai conseguir montar a nossa caravana novamente. A gente viveu uma experiência surreal em Israel quando a gente foi passar lá, né, Marcelo? Lá no. Pelo túnel para a gente chegar lá no tanque de Betesda. Jesus amado, se não fosse o João junto comigo, eu não teria ido. Eu tenho convicção disso. Porque você entra, a gente andou por baixo da cidade de Jerusalém. É por onde as águas passavam. E é um caminho, chega um determinado escuro, que imagina, está debaixo, é um túnel de pedra, um caminho de pedra. Chega um lugar que a água chega no teu joelho e é estreito. E tem um lugar, tudo bem que eu e o João somos baixinhos, né? Mas, por exemplo, igual o Apóstolo, o próprio Marcelo, que é o mais alto, você tem que andar agachado. E aquilo você vai vendo assim, Deus parece que vai fazendo isso, vai estreitando, estreitando, estreitando. Não dá pra você dar ré, porque tem um monte de gente atrás de você. Como é que você vai dar ré pra você voltar? Não dá pra voltar. Então chega uma hora que, assim, você não enxerga nada. E foi tremendo, porque daí nós fomos tomados de uma unção. A Arícia começou a cantar. E ali a gente começou a adorar o Senhor na escuridão, no frio, porque a água tava gelada para um caramba.
e sem você conseguir enxergar o que estava à sua frente. A gente foi tateando. Lógico, né? Daí liga a lanterna do celular, facilita um pouco, mas você não consegue enxergar muito. E eu quero dizer para vocês, queridos, que é, eu sinto no meu coração que Deus ele permite essas coisas acontecerem e muitos aqui estão vivendo ou vão viver esse tipo de situação porque chegou o tempo de nós cuidarmos da nossa vinha. Tem muita gente que ainda está cuidando da vinha do outro. E não quer dizer, quando eu falar e cuidar da nossa vinha, não quer dizer que você não possa trabalhar em uma empresa, que você não possa prestar serviços em uma empresa, não é nada disso, tá? Não, não vão sair daqui. Ah, porque a Flávia falou que agora eu tenho que cuidar só do meu negócio, né? Porque o povo adora pegar o contexto, né? O texto fora do contexto. Mas o que eu quero dizer para vocês, queridos, é que eu creio que existem coisas que o Senhor vai permitir a gente viver apertos, porque a gente não está seguindo a direção que Deus tem para as nossas vidas. Ah, mas eu preciso, qual movimento que eu preciso fazer? É por isso que você precisa buscar a direção de Deus. Né, Rose? A gente conversou um pouquinho lá ontem, né? Deus permite às vezes a gente viver algumas coisas para a gente entender, para que a gente entre num movimento. A gente entre num movimento. Vocês sabem, eu falo isso muito para vocês, quem convive comigo de mais perto. Eu sou uma pessoa, gente, eu sou indignada com as coisas, assim. Quando as coisas começam a ficar muito calma, eu mesmo vou lá e dou um jeito de mexer na água. E eu falo muito isso pro Senhor, Deus, não dá pra ser essa vida morna, entendeu? Qual que é o propósito de a gente viver uma vida morna nesse mundo? Que coisa mais sem graça. A gente só tem uma existência. É uma minha só, né, Cris? É uma existência, então tem que ser intensa. Tem que ser intensa. Ah, mas vem luta, uai, a gente foi chamado para guerrear. Existe uma palavra que não sai da minha mente, que eu quero trazer aqui para vocês, que está lá em Hebreus 10:39. Nós não somos dos que retrocedem e nem somos destruídos. Não dá para você pensar, ai, vou parar, diminui o ritmo, então morre. Para, aí não dá trabalho para os outros. Porque senão fica aquele nhenhenhê, aquele mimimi, aquele negócio. Então, amados, eu quero começar a minha palavra de hoje primeiro agradecendo muito vocês, muito, pelas orações, pelo clamor, pela intercessão. Mas eu quero que vocês entendam algo que às vezes, né, talvez eu não transpareça. Não existe tristeza no meu coração. Não existe uma única interrogação na minha mente. Gente, eu tô em paz, em paz, em paz, em paz com tudo que está acontecendo. Não existe um resquício de culpa, ok? Por quê? Porque eu acredito que todos nós vivemos o resultado do nosso livre-arbítrio. São escolhas que fazemos nas nossas vidas. E entendam algo, gente. Eu já passei da fase de ser obrigada a alguma coisa. Se tem uma coisa que nessa vida eu não faço mais, é me obrigar a algo. Não faço. Então, eu quis estar com a minha mãe essa semana lá em Assis. Não me foi obrigado. Ninguém me pediu. Eu falei, eu vou ficar. E o João falou, amém. Eu quis estar, eu quis cuidar, fiquei com ela a semana toda, toda. Eu cancelei toda a minha agenda. 100%. Para falar que eu não fiz nada, na sexta-feira de manhã eu fiz uma única reunião. 100% da minha agenda foi cancelada. E eu fiz isso, nem o BNI, que era online, que eu poderia de repente até ter participado, mas nem isso eu quis. Porque eu falei, se é para eu estar com ela, eu vou estar integralmente com ela. E eu creio, amados, eu creio que o poder de Deus já agiu. Já agiu. Eu pude sair de lá sexta-feira com ela já melhor. Tava contando ontem pra Rose e pro Marcelo, né? Falei, ela já até brigou comigo sexta-feira. Então,
Né, Cris? A Cris que vive algo parecido. Então, ela já até brigou comigo sexta-feira. Sorriu, a gente conseguiu brincar algumas coisas. Então, amados, eu agradeço demais pelas intercessões. É claro que se vocês puderem continuar intercedendo, vai ser de muito bom grado e muito bem-vindo. Mas eu quero que vocês tranquilizem o coração de vocês acerca da minha pessoa, acerca do João. Tá bem? Meu coração tá em paz, queridos. Isso aqui que vocês estão vendo é quem eu sou. Vocês sabem da minha transparência. Se eu não tivesse bem, eu também falaria. Mas eu tô bem, graças a Deus, tô com meu coração tranquilo. Ontem, né? O Marcelo tá aqui ainda, o Guarizi. Claro que eu estava muito cansada fisicamente. Eu cheguei aqui sexta-feira, a gente chegou aqui, era quase 8 horas da noite, né? Então, fisicamente, eu estava muito cansada. Mas eu e o João, nós conversamos e em nenhum momento, assim, passou pela nossa cabeça não estar com o Marcelo. E com a Teresa. E com a Gabi e com o Lucas. Né? Nos sentimos extremamente honrados de poder estar ali. E como eu e o João pudemos falar ontem lá, né, Marcelo? Estivemos com vocês em momentos de tristeza. Como não estaríamos em um momento de grande alegria como essa? Porque nós já casamos uma filha. A gente sabe o que é para um pai e para uma mãe casar um filho. É tremendo. Então, ontem nós estivemos lá e foi maravilhoso. Que cerimônia mais linda do mundo. Pastor Ito, que palavra tremenda que ele trouxe. A gente via ali a alegria de todos, a família, tanto do Lucas quanto da Gabi. Então foi um momento maravilhoso. E é isso que a gente precisa entender, amados. Quando você deixa de fazer algo que abençoa a vida de outras pessoas, porque você tem uma dor, porque você está enfrentando um problema, eu quero dizer para você que isso não vem da parte de Deus. Muito pelo contrário, Deus fala, quando Jesus chama, foi a música que estava tocando, né? Jesus fala o quê, né? Despede-se da sua família, queime os carros, destrua e vá e siga-me. Então, queridos, eu quero, dentro da reflexão que nós vamos gerar hoje, esse tempo de primícias, quero dizer para vocês que não dá mais para a gente ter aquele mau hábito de ficar olhando para as nossas dores e deixar de fazer as coisas baseado nas nossas dificuldades ou nas nossas dores. É tempo de avançar. É tempo de escalarmos. E a montanha, ela é desafiadora. Ela tem os seus desafios. Mas só consegue ver o todo quem chega no topo. Enquanto a gente está subindo a montanha, a nossa visão é extremamente limitada. Né? A gente só está vendo buraco, pedregulho, às vezes furando o pé, machucando a mão nos strep lá da madeira. Mas a hora que a gente chega, a hora que a gente alcança o topo da montanha, a gente consegue ter a visão do todo, a visão de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E esse mês de Tammuz, que é esse mês que nós entramos, né, na última sexta-feira, ele é um mês que ele traz consigo vários desafios. E você precisa escolher de que lado você vai estar. Você precisa escolher de que lado você vai estar. Se você vai olhar para a célula do milagre, o João tem isso na planilha dele, viu, Marcelo? E tem mesmo, no literal, não é só na brincadeira, não. Depois o João printa lá, João, a célula do milagre. O João tem isso na planilha financeira. O João, ele é super organizado nesse sentido, né? Então, ele tem a organização. Mas ele tem lá a célula, né? Milagre. E todo mês eu não sei também o que acontece, que Deus faz o milagre. Amém? E ontem nós ligamos para o apóstolo Coraiola, enquanto a gente estava em caminho lá do casamento, porque eu queria falar com ele. E ontem ele nos fez um grande convite, que no tempo determinado eu trago aqui para vocês. E a minha primeira, eu e o João, a gente, né, meio que se olhou, se questionou, a gente já estava sabendo disso, ele já tinha, na verdade, nos convidado, ontem ele reforçou esse convite.
E eu quero dizer para vocês, amados, que se eu e o João a gente for olhar a planilha, a nossa resposta para o nosso apóstolo é o quê? Não. Não é tempo, a gente não tem o recurso, não é o melhor momento. Mas eu e o João, a gente se olhou e a hora que a gente desligou o telefone, o João falou assim: nós vamos. Porque não se trata daquilo que os meus olhos naturais enxergam, mas da oportunidade que o meu líder está vendo. E eu falei, João, nós já sabemos que atrás de um convite do apóstolo vem coisas inimagináveis da parte de Deus. Então, queridos, o mês de Tamuz é um mês que você vai ser desafiado a não ver com seus olhos naturais. E muitos de vocês recebem, já receberam e receberão convites. E você precisa se perguntar: onde você quer estar? Porque conforme você responde às provocações do mundo espiritual, aquilo determina os próximos passos da sua estação. Se você segue, se você fica, se você vai andar de trem, se você vai andar de avião ou se você vai andar de um supersônico. Amém? Eu vou compartilhar a tela aqui, porque a gente tem o apoio. Gente, vocês sabem que eu já estudo essa questão dos meses judaicos há pelo menos uns. O que a gente tá aqui na companhia de Daniel sem falhar, já fez 2 anos. Mas eu estudo isso, eu acho que há pelo menos uns 3, 4 anos, talvez. Um pouco mais, um pouco menos, não sei. E é interessante porque, teoricamente, nada muda. Tá? Porque os meses são os mesmos, as palavras são as mesmas. Mas dessa vez eu fui surpreendida com algo dentro do mês de Tamuz que os meus olhos nunca haviam enxergado, nunca haviam contemplado. Então eu quero chamar muito a atenção de vocês, porque eu vejo que mesmo dentro das revelações, que na verdade não são revelações, né? Revelação é aquilo que ainda está em oculto. Nesse caso aqui são direcionamentos, porque já está claro. É só vocês pesquisarem, estudarem que, né, não tem nada de, não tem nenhuma revelação. Mas dentro desses direcionamentos, eu creio que para cada estação também que nós estamos vivendo, o Senhor vai nos trazer direcionamentos que estavam às vezes encobertos ou que nós não havíamos prestado atenção. E eu quero dizer para vocês que algo me chamou muito a atenção dessa vez estudando o mês de Tamuz. Duas coisas me chamaram muito a atenção que eu vou falar para vocês depois, à medida que a gente for estudando. Então eu quero convidar você para que o seu coração esteja realmente voltado para entender esse direcionamento. Porque às vezes, quando a gente recebe uma palavra profética, a gente vai buscar essa revelação de Deus. Aqui é um direcionamento, queridos, aqui é claro. Aqui você só tem uma escolha: fazer ou não fazer. Se você faz, você recebe as bênçãos. Se você não faz, você vai deixar de colher as bênçãos que vêm através desse direcionamento. Então, que você possa orar nesse momento para que o seu coração seja como uma terra fértil, como Juliano Panza ministrou alguns dias e que nós possamos receber essas sementes que serão liberadas sobre as nossas vidas nessa manhã. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada um aqui, Pai, no teu altar e te pedir, ó Deus, que o Senhor prepare agora a terra do nosso coração e que possamos ser como uma terra fértil, Pai, pronta para receber cada uma dessas sementes, cada um desses direcionamentos como sementes que vão germinar e florescer e gerar frutos, frutos saudáveis, frutos de conquista, frutos de obediência nas nossas vidas. Que a tua palavra seja como um rema nessa manhã e traga, Senhor, clareza e até mesmo respostas para muitas coisas que estamos
em dúvidas ou questionando nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Então, o mês de Tamuz, ele está conectado com a tribo de Ruben. E aí, para quem não sabe, Ruben era o filho primogênito de Jacó. Amém? Então, foi o primeiro filho de Jacó, o primeiro dos 12 filhos. Esse é o mês onde o teu maior desafio vai ser guardar o seu coração e guardar os seus olhos. Então, se a gente já tem esse direcionamento, quer dizer o quê? Que tem jeito, a gente vai sofrer os ataques. Agora, como você vai lidar com cada um deles é que vai determinar como você vai chegar ao final desse mês, ao final dessa estação. Amém? Dentro desse processo, né, nós temos aí a letra do mês, que é a letra Chet, que ela tem esse símbolozinho aí. E ela representa a luz irradiando dos seus olhos. Talvez o mês de Tamuz, queridos, é um mês da fala do nosso apóstolo João Cobal. Precisamos olhar para um futuro positivo e promissor. E lembra o que o João sempre fala, né? Dentro do perfil comportamental dele, ele é essa pessoa que foi lapidada por Deus. Porque dentro do perfil do João, o natural do João é olhar para o aqui e agora. Às vezes ele começa a reclamar de alguma coisa, para de ser sensorial. Para de ser sensorial, João. Olha o futuro. E aí ele fala, ele repete para ele mesmo, um futuro positivo e promissor. Então, esse mês, queridos, nós vamos precisar olhar com os nossos olhos e entender que dos nossos olhos irradia luz e que seja uma luz que possa gerar vida na vida de outras pessoas. Amém? Então, Tamuz, ele é um mês onde nós seremos convidados a guardar o nosso coração e os nossos olhos. Quem pode abrir para mim Deuteronômio 11:26? E outra pessoa abre Deuteronômio 30, de 15 a 19. Eu já vou pedir para abrir e ler rapidamente. Deuteronômio 11, 26. Cadê? Gente, tô seca. Vejam, hoje eu lhe dou a escolha entre bênção. É esse 26? Entre bênção e maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhe dou. Amém. Amém. Queridos, é o que eu comecei falando para vocês. Do que nós reclamamos, se não das nossas próprias mazelas. Todo esse processo que eu e o João vivemos, vocês sabem muito bem, todo o desafio que a gente viveu. Hoje a gente tem plena consciência que os desafios que nós vivemos foi uma consequência do quê? De escolhas. Então, a gente tem que sair dessa posição de vítima e entender que nós estamos colhendo frutos das nossas escolhas. As profetas que estavam lá na imersão vão lembrar do que o Henrique falou, do que o profeta Henrique falou, e isso o João já tinha falado para mim. O João gosta muito, né, de conversar com o Henrique, e o João já tinha trazido isso para mim, que é uma visão do judeu, né? Às vezes a gente acha assim que a gente semeia hoje e que depois a gente se arrepende, pede perdão ao Senhor, o Senhor vai remir as coisas e tudo mais. Só que a visão do judeu, principalmente do judeu messiânico, né, que ele vai trazer o quê? Por mais que depois que a gente reconhece Jesus como nosso Senhor, a gente se arrepende, faz o batismo, as sementes que nós lançamos lá na nossa vida pregressa, elas foram lançadas. As árvores, elas estão pelo caminho e nós vamos colher frutos. Então tem coisa, queridos, que faz 30 anos que você fez, mas que você vai colher o fruto. Tá entendendo? Então, a palavra de Deus ela está sendo clara.
Hoje eu dou a vocês a escolha. O que vocês vão escolher? A bênção ou a maldição? E isso vai determinar, isso é determinante a partir de um único critério. Qual é o critério? Quero ver a boquinha de todo mundo mexendo e depois vocês colocam no chat. Obediência. Obediência. Vocês podem achar que tem coisas que às vezes são meio radicais. Mas eu e o João, a gente tem vivido uma escolha: obedecer. Obedecer a quem? Obedecer a Deus e seguir os direcionamentos do nosso líder espiritual. Esses tempos atrás nós falamos com ele. Eu até compartilhei essa situação, acho que com a Rose. Nós falamos com ele. A gente estava vendo uma possibilidade, surgiu uma possibilidade da gente fazer uma permuta de uma casa nossa lá de Assis por uma casa aqui em Campinas. E aí os negócios tava caminhando, tava tudo indo. Trazia toda a direção de que ia dar certo. Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí o João pegou e ligou para o apóstolo e falou com ele. E falou assim: apóstolo, né? Queria que o senhor orasse sobre isso, queria mostrar para o senhor. O João mostrou a primeira foto da casa, acho que foi, né, João? Foto da fachada? Acho que foi a foto da fachada. Ele vira e fala assim: não sinto paz. Não estou em paz. Aí vocês podem dizer, falar assim: nossa, mas isso é determinante para vocês? Sim. Porque a liderança, a obediência, nos mostra que quando nós confiamos nos profetas, nós prosperamos. Amém? E aí o próprio cara do banco, aí o nosso financiamento não saiu de jeito nenhum, o valor que a gente tinha que dar a volta. E o próprio cara do banco falou: João, eu não sei te dizer, vocês são cliente, o rate de vocês, né, que é o score lá de vocês, é AA. A gente começou a ver um monte de consulta no nosso Serasa, né? O meu score do João e o meu e o do João aumentou esse mês, que quando tem muita consulta a tendência a cair. O nosso score aumentou e o Sato falou pra gente: eu não consigo dizer pra vocês o que é que aconteceu. E aí o João falou pra ele: falou, não, Sato, eu sei o que é que aconteceu. É Deus. Então, queridos, vocês precisam compreender isso. Deus, ele está nos dando a oportunidade de caminharmos debaixo de uma obediência. Mas essa escolha, ela é individual. E como você vai caminhar nessa obediência vai determinar a sua colheita. Ok? Então, preste atenção, porque nesse mês de Tammuz nós seremos muito desafiados. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê. Algumas pessoas já sabem. Outras vão entender daqui a pouquinho o porquê que esse mês é um mês tão desafiador. Então vamos seguir mais um pouquinho. Quem que abriu Deuteronômio 30? Tô com ele aberto aqui. É lá no 15 até o 19, né? Isso. Tá. A vida ou a morte. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos. E os seus estatutos e os seus juízos, então, vocês virão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão por muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra você, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. O que que você vai escolher?
É uma escolha, queridos, e é isso que você precisa entender. Trata-se de uma escolha. Deus não vai entuchar na sua garganta o desejo dele. E aí você vai falar assim: ah, mas eu só adoro a Deus. Eu não tenho outros deuses. Será mesmo? A gente vai chegar lá. Ruben, a tribo de Ruben. Esse é um mês, queridos, da adoração. Então nós vamos ter de novo duas escolhas. Ou você adora a Deus, ou você vai desenvolver o seu bezerro de ouro. Porque foi no mês de Tamuz que o povo decidiu criar para eles o bezerro de ouro. Vamos relembrar? Moisés sobe o monte para receber a palavra, ok? Enquanto ele está lá jejuando, enquanto ele está lá buscando, o que o povo lá embaixo faz? O que gerou, queridos, a necessidade de um bezerro de ouro? Eles estavam acostumados. Durante mais de 400 anos, eles foram escravos no Egito. E eles estavam habituados a ver como que os egípcios cultuavam os seus deuses. Então você precisa cuidar, porque muitas vezes você acha que você está adorando a Deus, mas a sua mente está contaminada pelas coisas desse mundo. Uma das coisas que nós temos orado muito, que nós temos clamado muito, esse é um questionamento que eu faço muito com o João, às vezes eu converso muito com a Renata também, sobre o quanto a igreja hoje, ela se molda às coisas do mundo. Então hoje a gente tem uma igreja muito mais de programa. A gente tem que ter aquele monte de programa dentro das igrejas para poder atender a necessidade das pessoas, do que uma igreja de comunhão. Igreja não é lugar para a gente estar ali festejando. Não que a gente não possa. Não que o crente tem que ser triste, não é isso. Mas a gente precisa voltar às raízes e entender que nesse lugar é o lugar onde nós adoramos a Deus. Então, esse mês, queridos, vocês vão ser convidados a desenvolver o seu próprio bezerro de ouro. E isso é o quê? É uma necessidade, é uma idolatria. E tem gente que está idolatrando o marido, o filho, tem gente que está idolatrando o problema, tem gente que está idolatrando o trabalho, porque acha que é do trabalho que vem o sustento dele. Tem gente que está idolatrando outras coisas e colocando Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo plano. Ah, se eu tiver tempo eu faço. Ah, se eu tal coisa eu faço. Ah, se eu tal coisa eu faço. Esse é um mês decisivo para nós, porque se você não escolher pela obediência, e a obediência é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Esse é um tempo para nós desenvolvermos a nossa visão. E aqui é muito interessante, porque dentro do estudo que o Chuck Pierce faz, ele fala, né? A gente precisa ver e ver novamente. Porque tem coisas que quando a gente bate o olho, a gente tem uma percepção. Vocês já viram aqueles. Tem umas figuras, né? Que às vezes você bate o olho, parece que é uma senhora idosa, depois você olha de novo, é uma princesa. Você olha e parece que é dois velhinhos, aí você olha de novo, são dois homens carregando uma canoa. Vocês já viram isso? A gente usa muito isso, por exemplo, na PNL, né, para mostrar o quanto às vezes a gente vai criando os contextos de acordo com o nosso mapa de vida. É mais ou menos isso que o Chuck Pierce ele está dizendo para nós aqui dentro desse estudo, que durante o mês de Tammuz a gente não pode julgar as coisas num primeiro momento. Queridos, nós vamos ter que cuidar muito com o nosso coração, porque uma das coisas que estava conectada com Rubem era a justiça própria. Esse é um mês que você precisa olhar
e olhar novamente. Buscar enxergar o que está por trás daquilo que os seus olhos naturais estão vendo, para que você não seja pego de surpresa e para que você não julgue segundo os seus olhos naturais. Porque se você caminhar dessa forma, é um mês onde Deus promete para nós progresso, avanço, tempo de avançar. Mas dentro do mês de Tamuz, nós também vamos ser convidados a observar melhor as nossas alianças. Com quem nós caminhamos vai determinar o nosso futuro. A gente sempre fala, né, onde a gente estava de novo. Onde a gente estava num casamento. Qual é a decisão mais importante do ser humano? Aceitar Jesus. Qual é a segunda decisão mais importante? Com quem ele vai se casar? Com quem ele estabelece aliança? Então, esse é um mês onde nós vamos precisar ver e rever quais são as alianças que você tem. Quem são as pessoas que estão aliançadas com você? Quem são as pessoas que você decidiu caminhar juntos? E esse é um mês que você precisa fazer acordos. Quais são os acordos que você está fazendo nesse mês? Reveja os seus acordos. Isso que aconteceu com a Renata foi uma coisa muito interessante. Porque o dia que ela me ligou pedindo para que eu orasse, né, sobre essa situação que estava acontecendo, desse primeiro escritório que ela estava prestando serviço, e aí depois ela me falou assim: não, porque né, falar que num linguajar, a pessoa meio que deixou ela no vácuo, porque marcou uma reunião com ela no dia de manhã, a pessoa não apareceu na reunião, não deu sinal de vida o dia todo. E aí ela me perguntou, ela falou: "Você acha que eu devo mandar uma mensagem de novo?", né? Tipo, e a Renata estava prestando serviço para ela, não é que elas iam fechar um negócio, não, a Renata já estava trabalhando para ela, ok? Só que ela estava querendo renegociar o contrato. E aí eu falei para Renata, eu falei: "Rê, eu preciso te fazer uma pergunta. Que diante disso que está acontecendo, você precisa se perguntar se você quer trabalhar com ela agora. Porque, gente, para mim é uma coisa, palavra para mim é uma coisa muito séria. Quem caminha comigo sabe disso. Se a pessoa não se importou, ela sabia que a Renata ia estar esperando ela numa reunião. Ela sabia que a Renata tinha aquele compromisso. E a pessoa simplesmente não se importa. Mas peraí. Eu falei: Rê, você precisa se perguntar se você quer trabalhar com essa pessoa. Se você quer estar com ela. Porque você não precisa mendigar nada para ninguém. Quem sempre te sustentou foi Deus. Essa foi só uma oportunidade que Deus te deu. E aí ela falou: ok, não sei o quê. Aí no dia seguinte, gente, foi uma coisa muito forte. Foi na sexta-feira, né, Renata? Eu peguei e mandei mensagem para ela. Falei: Rê, lembra sobre uma situação que você falou comigo há algum tempo? De uma pessoa assim, assim, assim? Renata, fala com essa pessoa. Eu acho que é bênção de Deus. Eu acho que é tempo de você prestar esse serviço. E ela falou assim para mim: Flávia, ontem à tarde, essa pessoa entrou em contato comigo para que eu pudesse fazer toda a parte lá que ele precisa e tudo mais, não sei o quê. E eu estava orando a Deus, pedindo para que Deus me desse uma resposta. E a tua fala agora só me fez ter certeza de que então é por esse caminho. Então, queridos, você precisa ver com quem você está fazendo alianças, com quem você vai fechar alianças. Lembra que aliança é uma coisa séria. A aliança não se quebra. As alianças, elas precisam ser vistas, revistas. Mas você precisa saber com quem que você aperta a sua mão. Porque para quem você aperta a sua mão, você se torna co-participante daquele processo. É igual uma sociedade de uma empresa. É igual um casamento. Se o teu marido for lá e fizer um monte de caca, o seu nome também vai estar no meio da jogada. Se o teu sócio for lá e fizer um monte de caca, o teu nome também vai estar na jogada. No mundo espiritual funciona exatamente da mesma forma, ok?
Foi nesse mês, então, que Israel pecou fazendo bezerro de ouro. Por isso, esse mês tem o nome de um deus pagão. Gente, eu não sabia disso. Quero dizer para vocês que eu não sabia o que era o significado de Tammuz. E Tammuz é um deus da Mesopotâmia, da fertilidade. Então, isso é tão sério para o povo judeu que eles colocaram o nome do mês de um deus pagão. Para quê? Para que a gente não esqueça de que a idolatria ela é repugnante para Deus. O pecado da idolatria é um pecado que Deus ele rejeita. Então cuide e comece a se perguntar. É tempo de você sondar o seu coração e se perguntar: Senhor, quem eu tenho colocado no teu lugar? O que eu tenho idolatrado? O que eu tenho adorado ao invés de adorar ao próprio Deus? Então, gente, cuidado com a idolatria. E esse é um mês que é marcado que por uma porta, a gente tem uma porta de abertura para techuvá. Techuvá, gente, é arrependimento. Arrependimento puro e genuíno. Lá em Isaías 1:18 vai falar sobre isso para nós. Então nós temos a oportunidade de ao longo desse mês, e depois eu vou alinhar isso com o Cláudio lá com a intercessão, para que ao longo desse mês o nosso jejum seja um jejum de arrependimento. Arrependimento, queridos. Se a sua vida está travada, se existem coisas na sua vida que você não está conseguindo avançar, você precisa orar sobre isso. Ontem o apóstolo nos deu um testemunho. João, não sei se você quer abrir para falar, eu vi que você mandou mensagem aqui sobre isso. O apóstolo nos deu um testemunho, queridos, sobre um casal da rede que ligou para ele e falou: Apóstolo, eu entendi que eu preciso me arrepender. E esse arrependimento, eu preciso de um perdão de Deus. E eu entendi na Bíblia, estudando a Bíblia, que existe uma oferta que eu preciso fazer para poder ter restituído e pedido perdão de todos os meus pecados do passado, de todos os pecados que eu não tive intenção de ter. Eu pedi para ele trazer a referência, no meu estudo eu busquei Levítico. Levítico 4, capítulo 4, tem várias ofertas que estão ligadas ao pecado não intencional. Esse é o ponto, pecado não intencional, que você fez sem saber que estava fazendo. Então, você não sabe que está pecando, mas você pecou. E esse pecado não intencional ainda te cobra sobre a sua vida hoje. Então você fala, foi um pecadinho que eu fiz lá atrás, ainda nem era convertido e tudo mais. Mas Deus trouxe para essa pessoa essa necessidade de remir isso. E remir com uma oferta, porque a Bíblia fala que tinha uma oferta. Então, se um sacerdote, porque aí ele tem níveis, se um sacerdote pecava, lá em Levítico capítulo 4, ele tinha que ofertar um bezerro, um novilho. E quanto custa um novilho? Muito dinheiro. E se a comunidade pecava, não intencionalmente, queridos, lembra disso, não é um pecado consciente, é um pecado inconsciente, é um pecado que você fez sem intenção de fazer. Ele vinha e a comunidade também tinha que fazer uma oferta de um novilho. E aí ele vinha para os pecados individuais, até chegar no pecado individual de uma pessoa comum, que tinha que ofertar o quê? Uma cabra, era um bode, uma cabra e uma ovelha. Então, hoje, vocês já sabem que a oferta de um cordeiro, ela é uma oferta de um cordeiro conforme lá. Então, hoje tem valor isso. É uma oferta de $500. Então, ou seja, hoje, para você ter o pecado seu do passado restituído, porque hoje a gente não sacrifica mais os animais, a gente não mata animal para sacrificar. Mas sim, hoje o sacrifício nosso é recurso financeiro. Então, essa pessoa entendeu e ela foi e fez uma oferta de sacrifício, uma oferta de um cordeiro para o apóstolo. E o apóstolo a liberou dos pecados. E nessa liberação, ela falou que simplesmente ela tinha perdido uma empresa dela inteira por uma coisa injusta, que injustiçaram ela. Eu não vou entrar em detalhes, talvez vocês saibam quem é, mas ela foi injustiçada e perdeu uma empresa
inteira. Ela teve que fechar o CNPJ, porque não tinha mais clientes. Só que depois que ela fez a sua oferta, imediatamente a seguir, ela fez uma parceria e ela tem hoje mais do que, sei lá, a empresa A empresa multiplicou cresceu, por ela tem 4 hoje uma vezes. empresa 5 vezes. 5 vezes maior do que a empresa era antes, entendeu? Então Deus mostrou que o sacrifício dela trouxe o perdão e a restituição de tudo aquilo que ela perdeu, entendeu? Então esse foi um testemunho que o apóstolo deu para nós ontem. E é isso que vocês precisam entender, queridos. O pecado não intencional, ele ainda cobra preço. E tem gente, de novo, vou afirmar aqui, tem gente que tá com a vida presa. Porque às vezes pecou sem intenção. É diferente da gente ir lá e falar, não, vou fazer isso. Não, às vezes a gente pecou sem a intenção de pecar. Mas ainda assim, esse pecado não intencional, no mundo espiritual, ele tem um peso. É aquilo que eu falo muito pro João. Eu falo, João, nós não temos direito. Isso Deus trabalhou muito comigo, principalmente depois de todo o processo, né, de remissão que Deus fez, especialmente na vida do João. A gente não tem direito de ficar triste, de ficar magoado, de ficar ressentido. Todo esse processo com a minha mãe, ao longo de toda essa semana, eu fui trabalhando muito isso no meu coração. Ah, mas eu posso ficar triste. Não, não pode. Quem disse que pode? Estou falando eu, João, tá bom? Aí você, cada um aqui de forma individual, vocês viram que pro sacerdote o peso é maior, né? Então, tô falando eu, João, não, gente. Vou ficar triste por quê? Qual que é o motivo de eu ficar triste? Deus entregou seu filho na cruz pela minha vida. A partir do momento que Jesus foi colocado no madeiro pelos meus pecados, eu perdi o direito de ficar triste acerca de qualquer coisa, porque o maior sacrifício ele já fez. Quem sou eu para falar que tô triste? Triste por quê? Só porque Deus não tá fazendo as coisas do jeito que eu quero? Para eu viver a vida que eu quero? Eita! Aí a gente inverte o processo, porque então eu não estou aqui nessa existência para servir a Deus, eu estou nessa existência para ser servido por Deus. E isso é uma idolatria. Isso é uma idolatria. Vamos seguir um pouquinho mais, gente, que ainda tem mais coisa para a gente trabalhar aqui. Então, olha só. Isso aqui eu também nunca tinha estudado. A gente tem no dia 17 de Tammuz um chamado a um verdadeiro arrependimento. Que é para nós nos arrependermos de toda idolatria e de toda incredulidade, ok? Esse é um mês, gente, por que é um mês complicado? Porque também foi o mês que os espiões, os espias foram enviados por Moisés para sondar a terra. Eles foram enviados em Tammuz, eles retornam no dia 8 de Av. Mas eles foram enviados em Tammuz. E o que eles viram? Vocês sabem, né? Vocês sabem o que eles viram. Por isso que é chamado a nossa atenção. Cuide com o que os seus olhos vão ver, porque o que os seus olhos vão ver vai determinar o seu futuro. Tammuz é o mês de Ruben. Cuide para você não estar cultivando um Ruben dentro de você. Gente, esse foi o ponto que me assustou demais. Demais. Presta atenção. Ruben, ele era o primogênito, mas ele perdeu a sua herança. Ruben, ele era o filho primogênito de Jacó. Mas ele perdeu o direito à primogenitura. E eu vou falar para vocês por quê. Nesse mês, estabeleça o brilho da justiça, não a sua justiça, mas a justiça de Deus. Cuidem, queridos, principalmente, eu falo isso muito pro João, mas Deus trabalhou muito o João já, graças a Deus. Cuidem os que tem aí, que tem o bichinho, né? Picado da justiça própria. Porque nesse mês, queridos,
talvez em alguns momentos você vai querer fazer justiça com as suas mãos. Mas lembra que Isaías fala que a nossa justiça própria, ela é comparada a trapos de imundícia, ok? O caminho para seguirmos ao longo desse mês é o caminho da adoração. E lembra que esse estudo, inclusive, a Mirella já trouxe para nós. Para nós, Zebulon, o nosso maior desafio é o desafio da adoração. Porque Zebulon acredita que pode fazer as coisas tudo com a força do braço. E adorar é depender exclusivamente de Deus. Lembre que a adoração não é só o louvor, não é só o que sai da nossa boca, mas é também o sacrifício que a gente faz. Então, isso que o João falou está muito conectado com esse mês. Por quê? Qual que é a nossa dificuldade de adorarmos no altar? Ou seja, qual é a dificuldade de nós sacrificarmos no altar? Porque o que a gente pensa? Ai, se eu der essa oferta, se eu entregar o meu dízimo, se eu entregar a minha primícia, eu não vou ter recurso para pagar minha conta. Só que eu quero te dizer que dízimo e primícia é obediência. Malaquias fala para nós: no que me roubam? No dízimo e na primícia. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que chama aqueles que não dizimam e aqueles que não primiciam, Deus os chama de ladrões. E entendam, gente, você está roubando de Deus. Você não está roubando de outra pessoa. Você não está roubando da companhia de Daniel, você não está roubando de outra igreja, você não está roubando de mim, do João, de qualquer quem. Você está roubando de Deus, porque você está deixando de cumprir com um princípio. Qual é o princípio? Dízimo e primícia. E por que as pessoas deixam de dizimar e primiciar? Porque não confiam em Deus. Porque não creem em Deus. Não creem na linha do milagre, lá da planilha do milagre. Ok? Só que quando você faz isso, você entra justamente na incredulidade, que é o contrário da adoração. Adorar a Deus é obedecer. E não existe uma obediência condicional. Ah, não é tipo, eu vou obedecer nisso e não vou obedecer naquilo. Não, ou nós somos obedientes ou não somos. Então, esse é um mês. O bezerro de ouro, ele representa, queridos, essa nossa necessidade de governarmos sobre a nossa própria vida. E Deus está nos dizendo: é tempo de você deixar que eu governe, que Deus governe sobre a sua vida. Amém? Lembra de algo importante. O que é dízimo? É a cerca que você coloca, é o seguro pessoal que você tem. Já dei várias vezes esse testemunho aqui para vocês. Lá nos primórdios da nossa, né? Quando eu e o João já fomos infiéis no dízimo. E o que aconteceu, gente? Roubaram a nossa casa, batemos o carro, perdemos as coisas. Meu Deus do céu, um inferno. Então, o dízimo, você não prospera sendo dizimista, tá bem? O dízimo protege aquilo que você já tem, aquilo que você já construiu, aquilo que você já alcançou. É para isso que o dízimo serve, é como se fosse um seguro. A primícia. A primícia é a honra, a unção que está sobre o seu sacerdote. A primícia, ela abre uma bênção na sua vida profissional. Você quer ser abençoado profissionalmente? Seja primiciante. Porque você está honrando o sacerdote. E as ofertas? As ofertas é o que fazem você prosperar. Porque através de uma oferta, você está dizendo para Deus que você está enxergando lá adiante. Você está dando o que você não tem para você conquistar aquilo que você deseja. Ok? Se você não estiver brilhando na adoração, a idolatria vai bater a tua porta. Então, cuidado, queridos, para você não concordar com um bezerro de ouro na sua vida. Cuidado. É muito sério. Porque a hora que você menos imagina, você está estabelecendo um bezerro de ouro na sua vida. Nós precisamos adorar ao Senhor, mas adorá-lo em espírito e em verdade.
Amém? O mês de Tamuz, ele vai nos convidar para que a gente olhe para Tamuz como se fosse um filme. Um filme passando nos nossos olhos, passando na nossa mente. Então você vai poder ver a progressão da sua vida, como se fosse um filme. Mas ao mesmo tempo, você também tem a oportunidade de o quê? De fazer ajustes que são necessários. Aonde que eu preciso corrigir? Preciso corrigir isso, preciso corrigir aquilo? A gente não pode ser negligente. Uma coisa é nós sermos ousados, como o Marcelo falou. Uma coisa é nós sermos realmente proféticos. Mas nós também não podemos ser negligentes, ok? Nesse mês, deixe Deus tirar a concha que envolve você. Queridos, muitas vezes a gente se esconde dentro da concha. A gente fala muito da caverna, né? A gente vai para dentro da caverna. Só que entenda algo, se você não remover essa concha, você se torna endurecido e não vai poder crescer para um novo nível. Não tem jeito. É a história lá do pintinho. Chega uma hora que ele precisa quebrar a casca do ovo para ele poder crescer. Se ele ficar ali dentro daquela casca, ele para de evoluir. E tem muitas pessoas que, pelas lutas, pelas dificuldades, pelos perrengues, estão ficando endurecidos, tristes, abatidos, até feio. Tem gente ficando feia, porque a gente vai ficando mais enrugado, cabisbaixo. Uma coisa que eu sempre falo pra Rê, eu falo, Rê, eu me divirto com você. Porque a Renata, ela faz piada da própria desgraça dela. Ela tá passando perrengue, tá uma desgranheira dela, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. E dali a pouco a gente tá rindo. Isso é uma habilidade, querido. Se você não tem essa habilidade na sua vida, peça para Deus. O humor é uma coisa extraordinária para todos nós. Declare. Vamos declarar agora. Declara assim comigo. Pai, na autoridade do nome de Jesus, remova do meu coração. Faz assim, ó, arranca mesmo o seu coração. Remova do meu coração. Remova da minha mente. E remova de todo o meu corpo a dureza, por todas as lutas, por todas as dificuldades, porque eu quero me tornar vulnerável ao Senhor. Quando nós estamos vulneráveis a Deus, queridos, nós estamos mais sensíveis a ouvir os direcionamentos e a voz de comando de Deus na nossa vida. Amém? Uma outra coisa importante, vigie o seu coração e os seus olhos. Eu já falei isso para vocês. Não permita que a injustiça ou a idolatria desviem você do seu chamado, assim como aconteceu com Rubem. Rubem ficou doidinho com Jacó. Ok? E aí ele perdeu o direito da primogenitura. Mas você sabe por que ele perdeu o direito da primogenitura? Porque ele cometeu um incesto, queridos. Ele traiu o pai com uma das mulheres do pai. Ele se deitou com Bila. Isso é chamado de incesto. Ok? Tamuz é o mês dos direitos da aliança que estão ligadas com poder e força. Alinhamentos de aliança são importantes. Examine cuidadosamente as pessoas com as quais você vai apertar a sua mão em um acordo. Examine especialmente quais são as alianças que você vai entrar nesse mês. Com quem que você vai apertar a sua mão? Cuide, gente, vigie. Propostas de trabalho. Aí vai vir aquelas propostas indecorosas. Aquela coisa que você vai falar assim: nossa, isso é bênção de Deus na minha vida. Será mesmo? Examina. Ok? Examine. Não tome nenhuma decisão sem você ter a certeza de Deus. Ok? A tribo de Ruben, gente, o seu nome significa veja um filho. O direito da primogenitura foi tirado de Ruben e dado a José.
Rubem, ele é comparado a águas turbulentas, mas buscou ações redentivas. Aqui tá errado, não é retentivas, é redentivas, que demonstram um verdadeiro arrependimento da parte de Rubem. Por isso que lá em 17 de Tammuz, depois eu vou orientar vocês, a gente vai fazer um jejum de arrependimento, ok? E aí isso aqui foi um choque que trouxe para mim, queridos. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos cuidar para nós não praticarmos incesto emocional nesse mês. Você vai falar assim, Flávio, o que é um incesto emocional? E aí eu fui estudar um pouco isso. Isso eu e o João, a gente já vinha conversando há algum tempo. E eu quero dizer algo para vocês, amados. O contrário do incesto emocional é quando é a lealdade e a fidelidade. Esses tempos atrás, há um bom tempo atrás, talvez uns 6 meses ou até mais tempo, a Cibele me procurou. E ela falou assim, ela me chama de mãe, né? Ela falou, mãe, eu preciso falar com você. E ela veio me contar uma situação. E talvez ali um pouco ainda preocupada se aquilo poderia ser uma fofoca ou alguma coisa nesse sentido. E ela, né, abriu o coração dela, me contou tudo o que estava acontecendo. E no final daquela conversa eu pude dizer para ela, eu falei, não, Sibeli, é exatamente isso que eu espero de um filho da companhia de Daniel. É exatamente esse tipo de atitude. O incesto emocional, queridos, é quando muitas vezes nós vamos compartilhar com outras pessoas. E aí cuidem, porque lembra do pecado sem intenção? Eu não estou dizendo que que ninguém faz isso de forma proposital. Mas às vezes a gente faz com uma intenção no nosso coração. E você precisa começar a se perguntar qual é a intenção do seu coração. Você vai falar com uma pessoa de fora, algo de dentro. Isso é incesto emocional, queridos. E isso faz com que a gente perca a bênção. Então observem isso, porque esse mês é um mês importante para nós analisarmos os nossos comportamentos. É quando eu vou reclamar, uma coisa é eu pedir conselho, uma coisa é quando eu vou reclamar do meu marido sem ter conversado com meu marido antes. É quando eu vou reclamar da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, sem ter conversado com os meus pais antes, sem ter conversado com os meus irmãos antes. Então, cuidem, porque o incesto emocional faz com que a gente perca a bênção. Isso não sou eu que estou dizendo, é o que eu estou falando para vocês. Amados, eu nunca tinha estudado isso. Quando eu olho, quando eu vou estudar agora, essa mensagem, Chuck Pierce fez assim, ó. Porque eu me perguntei, Rose, por que Rubem perdeu, né, o direito à primogenitura? Ah, porque ele praticou um incesto. Ok, hoje facilmente a gente colocaria talvez para fora uma pessoa que praticasse incesto. E ele fala: hoje nós praticamos incesto emocional. Quando nós vamos falar com alguém de fora, aquilo que nós deveríamos resolver dentro de casa. Então, queridos, eu tenho um pedido aqui especialmente para os nossos filhos da companhia de Daniel. Antes de você falar com alguém de fora, fale comigo, fale com o João. A coisa mais terrível que tem, gente, é quando alguém de fora vem falar com a gente que alguém de dentro procurou para poder pedir ajuda, buscar conselho ou alguma coisa assim. Eu acredito que eu e o João, a gente sempre deixou esse caminho muito aberto para vocês. E se não deixamos, queremos reiterar aqui. As portas estão sempre abertas para que a gente possa ajudá-los, para que a gente possa se ajudar. É desta forma que a gente cresce. Nem sempre com as boas notícias, né? Nem sempre vão ser boas notícias. Mas com fidelidade, com lealdade, eu tenho convicção que a gente avança. Amém? Estamos caminhando para o fechamento aqui. Deixa eu só pegar.
A bênção que está aqui, ó, cuidado com qualquer tipo de descontrole ou impulsividade. Então, cuidem para vocês não caírem na arma, né, na armadilha da justiça própria. E deixe com que o Espírito Santo de Deus molde o seu temperamento, ok? A bênção dessa tribo, visão espiritual, força e multiplicação. Tammuz é o primeiro mês do verão, lá no hemisfério norte, né? Nessa estação, Deus libera uma unção de força e rompimento, é a unção do boi selvagem. Eu já falei para vocês, o João tem as marcas, o João carrega nele as marcas do evangelho, né? O João ele tem uma marca aqui na fonte, aqui, ó, do lado direito, justamente dessa unção que ele recebeu. Na primeira escola de sobrenatural que nós fizemos, 2012, na época o apóstolo Paulo Diel, né, ele ministrava essa unção na escola, e eu me lembro assim, é muito forte, gente, é uma unção assim, é desbravadora mesmo. Às vezes precisa de 4, 5 homens para segurar e não consegue, que foi o que aconteceu com o João, que ele saiu arrastando todos os homens, e aí ele acabou, não lembro se ele caiu, o que que foi, e aí ralou tudo aqui, e eu falo que foi um ferimento super superficial, mas Deus permitiu que essa marca ficasse no rosto dele, para que ele sempre lembre, né, que ele tem essa unção sobre a vida dele. Então, para esse mês, queridos, as direções de Deus à nossa vida, reveja o progresso da sua vida. Flávia, minha vida tá meio parada. Eu não tô conseguindo ver crescimento. É porque talvez você precisa rever as suas alianças. É porque talvez você precisa rever a sua fidelidade em relação a Deus. É porque talvez você precise se perguntar se realmente você tem sido obediente ou se você tem se rebelado contra Deus. Pare, esse é o mês para você parar e fazer os ajustes necessários. Então, realinhe a sua rota, reorganize a sua vida, reorganize a sua casa. Esse é um bom mês para você marcar um discipulado comigo, com o João, para que a gente possa realinhar as coisas com vocês. Olha aí na tua agenda e veja qual foi a última vez que você fez um discipulado. Qual foi a última vez que você teve uma conversa comigo ou com o João? Homens, marquem com o João, mulheres, marquem comigo. Vigie os seus olhos e o seu coração para que você não se desvie do bom caminho, daquilo que realmente Deus tem determinado para a sua vida. Amém, queridos? Chegou o tempo daquilo que foi gerado nascer. Se talvez você estava aí vivendo as suas dores de parto, comece a glorificar ao Senhor, porque eu creio que nós teremos muitas boas notícias, muitos novos projetos, muito crescimento, muito avanço. Um tempo de realmente colhermos os bons frutos de tudo aquilo que a gente vem semeando em nome de Jesus. Quero deixar aqui para vocês, ó, para vocês meditarem, tá bom? Gênesis 29, 32, 35, 22 e 37. E ainda 49, 13 e 4 e Deuteronômio 33, 6. Aqui já tá, é a mesma coisa do outro. A palavra dessa estação, então, queridos, é adoração. E é através da adoração que nós realmente vamos conseguir passar os desafios desse mês e alcançar o favor de Deus nas nossas vidas. Amém? Quero convidar vocês agora para que vocês possam fechar os seus olhos. Feche os seus olhos, porque eu quero te convidar para que nesse mês, onde a gente tem essa estação tão importante, que é de alinhamento, de realinhamento, eu quero que você também se pergunte ao Senhor, Pai, se eu ainda estou vivendo ou colhendo frutos de uma estação passada, onde eu fui rebelde, onde eu fui desobediente, onde talvez eu agi fora da tua vontade. Eu quero te convidar para que nesse momento você possa realmente buscar o Senhor
e pedir para que Ele mostre no seu coração. Porque, queridos, é muito desafiador. A linha é muito tênue entre aquilo que realmente Deus fala conosco e aquilo que muitas vezes está na nossa alma. Então eu quero te convidar para que você reflita sobre isso. E se você entender que é o tempo, que você possa, inclusive, levantar uma oferta de adoração. Levantar uma oferta para romper com toda essa rebeldia, com toda a desobediência. Para que você rompa, inclusive, com aquilo que muitas vezes você acreditou que você estava fazendo pela força do seu braço. Esse é o mês da primícia. Esse nosso culto, primeiro culto, é sempre o culto da primícia. Decida se tornar fiel nos dízimos. Decida se tornar fiel nas primícias. Lembra o que está lá em Deuteronômio. Hoje, o poder da vida e da morte está diante de você. Você tem hoje, é isso que o Deuteronômio está falando. Hoje, você tem o poder de decidir obedecer ou não obedecer. Escolher a vida ou escolher a morte. Ore ao Senhor, queridos. E dentro daquilo que Deus falar ao seu coração, seja fiel. Seja fiel. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse alinhamento. Porque o Senhor nos revela, Pai, aquilo que está por vir. Porque o Senhor nos dá os direcionamentos corretos para podermos, de forma antecipada, fazer as nossas escolhas. Eu quero declarar, ó Pai, que nessa manhã todos aqui possam ter escolhido o caminho da obediência, o caminho da honra, o caminho da adoração, da verdadeira adoração ao Senhor. Pai, que possamos gerar dentro desse mês de Tamuz um temor em nossos corações, Pai. De entendermos, ó Deus querido, que quando nos submetemos à Tua vontade, nós teremos o melhor desta terra para desfrutarmos, ó Deus. Alinha, Pai, os nossos olhos. Abre, Pai amado, a nossa visão espiritual, especialmente aqueles que talvez estão míopes diante de uma realidade natural, que o Senhor possa corrigir agora, Pai, esta visão e mostrar a visão de um futuro positivo e promissor, como o Senhor tem nos dado, Pai. Deus, que a Tua bênção esteja sobre os fiéis, aqueles que têm dizimado, primiciado, ofertado de maneira extraordinária, Pai, que venha uma colheita. Nós declaramos conforme a Sua palavra, uma colheita a 30, a 60, a 100 por um, mas também declaramos uma colheita a 800 por um, porque assim cremos. Pai, este é um mês de multiplicação. Que possamos, ó Deus querido, plantar somente sementes boas, para que essas sementes boas se multipliquem, Pai. Que possamos extirpar das nossas vidas as sementes ruins, para que haja somente uma colheita, que seja abençoada por Ti. E que possamos, ó Deus querido, ver com os nossos olhos naturais o Seu favor e as Suas misericórdias sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Queridos, acerca do jejum, dia 17 de Tamuz vai ser exatamente no dia 13 de julho, que é o dia que a gente vai fazer o nosso culto presencial aqui, aquele culto, os negócios como missão. Então, ao invés da gente fazer
o jejum de sábado para domingo, porque daí no domingo a gente, né, não poderia ali estar juntos e tudo mais, a gente vai fazer o jejum de domingo para segunda, ok? Então a gente começa o jejum no domingo, final do dia, às 18 horas, e entrega na segunda às 18 horas. Depois eu vou falar isso com o Cláudio certinho e aí ele vai passar todas as orientações para vocês. Qual é o objetivo desse jejum? Busca de arrependimento por toda idolatria, por toda desobediência em nossas vidas. Amém? Então, é uma convocação. Eu espero que todos possam fazer, porque eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença para a companhia de Daniel. E queridos, se você entendeu que você precisa buscar uma remissão de pecados que você às vezes cometeu de forma até intencional, não deixe isso passar. Procurem o João, falem com ele, porque eu tenho convicção de que você rever isso vai abrir as portas daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Recadinhos importantes, então. Dia 12 de julho, a Ana até colocou lá a mensagem, tá bom? As mulheres, né? Porque daí é um evento que a Ana tá promovendo para mulheres. Então, e aí quem for vir pro dia 13, já aproveita, vem no dia 12, porque a Ana tá promovendo um evento que vai ser um evento incrível, tá? Então eu já quero estender o convite para todos aqui da Companhia de Daniel. Vai ser à tarde, depois a Ana coloca o convite lá de novo para vocês, tá bem? Eu acho que vai ser bem bacana mesmo, bem importante. E dia 13, a gente tem então um culto presencial aqui na Companhia de Daniel. Eu quero ver se essa semana a gente se movimenta, né, Renatinha? Para a gente poder deixar tudo organizado, porque especialmente quem vier de fora, gente, para esse culto no dia 13, a gente já quer ver se a gente grava aí com alguns de vocês alguns podcasts. Porque agora a gente já tá com os móveis, os equipamentos já estão lá. Eu não sei se tá faltando alguma coisa ou não, acho que só a parte de iluminação, mas eu acredito que essa semana a gente já consegue providenciar tudo. Então, quem for vir de fora, depois vocês nos comunicam, a gente vai fazer esse alinhamento, porque daí a gente já vai gravar alguns podcasts para a gente já, né, startar esse projeto de uma vez e fazer a coisa rodar e fazer a coisa acontecer. A sala já tá linda, já tá pronta, então agora é só a gente realmente colocar mão na massa. Dia 13 vai ser um culto muito especial. Deus tem me dado assim alguns direcionamentos, que é um culto que é para nós orarmos sobre o nosso trabalho, sobre os nossos negócios, sobre a nossa vida profissional, ok? Então a gente vai ser um culto diferentão, tá bom? Ah, e vai ter transmissão online? Eu ainda não sei. Porque como a gente vai ter umas coisas diferentes, não vai ser tão fácil ter transmissão online, porque a gente não vai ficar todo mundo o tempo todo numa mesma sala. Tá bem? Então, eu já quero adiantar isso para vocês que talvez a gente não vai ter o culto online. Então, pessoal, façam um esforço aí, se organizem. Pessoal que é lá do Paraná, já se programa aí fazer uma caravana, aluga uma van, entendeu? Porque eu creio que vai ser um tempo muito especial. Vai ser muito especial mesmo. Ó, exatamente, casa tem de monte. Tem Renatinha, tem a Adriana, tem a Ana, tem a gente, apesar que, né, agora a Bia tá aqui em casa, que veio de férias e tudo mais, mas a gente se ajeita. Se precisar, aluga uma casa e bota todo mundo também para poder, aluga um Airbnb e coloca todo mundo, tá bom? Vai ser um culto muito especial que eu conto muito com a presença de vocês, tá bem? Se organizem aí pra gente poder ter casa lotada e realmente a gente fazer um movimento bem importante, tá bom? E aí, mais dois recadinhos. Pessoal que ainda não preencheu a pesquisa, gente, por favor, tirem um tempo hoje e façam isso. A gente precisa disso. Amanhã a gente tem a mentoria, a gente precisa estar com isso organizado, tá bom? Quem não preencheu, eu vou entender que não faz sentido para você e aí tá tudo bem. A gente vai com quem tá comprometido, tá? E o outro ponto, gente, a nossa conferência Filhos do Fogo está chegando. A gente lançou isso ano passado, né?
mas já estamos entrando em julho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Só faltam 5 meses. Ok? Então, para vocês terem uma ideia, eu fiquei sabendo a notícia nessa semana. A Fabi, gente, quem quer conhecer a Fabi pessoalmente? A Fabi tá vindo da Suíça para participar da conferência. Então, qual que vai ser a desculpa de quem tá no Brasil? Não tem, né? Não tem. A Fabi tá vindo da Suíça, gente, para poder participar conosco da conferência. Então, não tem desculpa. Não tem justificativa para você não estar nessa conferência com a gente. A gente vai ter uma convidada assim especial demais. Em breve eu vou divulgar para vocês. Mas é uma pessoa que eu sei que vocês amam e que vai ser assim, vai agregar demais para a gente e teremos inclusive coisas muito especiais que vão acontecer durante a conferência, tá bom? Quem tem filho, lembra que na conferência é para você trazer os seus filhos. Ok, a gente vai ter lá os cuidadores, né? A turma lá pra gente ficar tranquilo, vai ter um momento com eles. A Mirella, junto com o Ministério Infantil, também vai estar preparando, né? Junto com a Gi, a Melissa, vai estar a Miyuki, vão estar também preparando algo especial para os nossos filhos, ok? E também, amados, você pode convidar alguma outra pessoa para estar conosco. A gente tem pessoas, né, que são de fora da companhia de Daniel, que não são discípulos, mas são, né, Thalita? Que também estarão conosco, que inclusive vão testemunhar coisas extraordinárias daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo através da companhia de Daniel na vida deles. Então não é só para os discípulos, é que assim, os discípulos a gente não abre mão, tá bom? Os discípulos têm que estar, não dá, é inegociável. Agora, quem é convidado, visitante, meu Deus, a gente vai ficar assim muito, muito, muito feliz se vocês puderem participar. A Simone já vai lá também, já se inscreve, ok? Então, assim, já aproveitem isso, tá bom? Então, queridos, isso, fala com a Cris, Thaís, fala com a Cris. A irmã Bia já vai vir, tá? Já combinei tudo com ela, então a irmã Bia vem também com a gente. Então, assim, vai ser um momento muito, muito, muito especial. Um final de semana daqueles, assim, pra gente encher o coração, transbordar, pra gente começar 2026, assim, ó, na potência máxima daquilo que Deus tem pra fazer nas nossas vidas. Amém? Era isso de recado? Karina, tinha mais alguma coisa? Acho que não. João, você pode orar então? A escola de princípio, dia 2 de julho. Dia 2 de julho, gente, quarta-feira agora. É isso os nossos ombros responsáveis? Então, dia 2 agora de julho, quarta-feira, a gente já inicia a escola de princípios. Juliano, que horário que ficou definido? Que acho que ficou faltando isso. É 19, 19h30, 20? 19h30. Então, queridos, 19h30, tá? Karina, me lembra depois para eu ajustar lá o convite para a gente poder mandar, tá bom? Amados, que Deus abençoe muito cada um de vocês. Obrigada novamente. Quero agradecer cada um de vocês pelas orações, pelo apoio, aqueles que ligaram, mandaram mensagem, que realmente nos cobriram em oração. Eu creio que em breve eu volto aqui para dar o testemunho completo, da cura completa sobre a vida da minha mãe. Amém? João, ora pra gente. Feche seus olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar neste dia, Pai amado, a tua bênção e a tua unção. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja agora nesta semana nos trazendo paz, ousadia, entendimento, e que a cada dia, Pai, possamos caminhar a passos largos, Senhor Jesus, diante do teu propósito, do teu chamado sobre as nossas vidas. Eu declaro uma semana de vitórias. Eu declaro uma semana de bênçãos, ó Pai amado, que cada um aqui tenha suas conquistas pessoais alcançadas nessa semana. E que em nome de Jesus, durante esse novo mês, ó Pai amado, eles possam estar diretamente ligados à adoração. Senhor, que eles cuidem os seus olhos para onde vão olhar, que eles repreendam ativamente a parte de ficar realmente na idolatria, que eles repreendam a idolatria diretamente e
constantemente que o bezerro de ouro caia neste dia e neste mês. Nós declaramos, ó Pai, sobre eles não a unção do bezerro de ouro, mas a unção do boi selvagem. Em nome de Jesus, que nós tenhamos aqui verdadeiros bois selvagens aqui, que vão arrancar no peito, na raça, tudo aquilo que precisa ser arrancado para que o evangelho, para que o poder de Deus, que o reino dos céus seja estabelecido nessa terra. Em nome de Jesus, eu declaro vitória, eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Olha que bênção, ainda com uma liberação de uma unção sobre as nossas vidas. Queridos, que vocês tenham uma semana extraordinária. Quarta-feira a gente se vê então na Escola de Princípios. Shalom, shalom.